para o nosso colega auditor, Gustavo Ferreira. Obrigado, gente. Bem, obrigado, Sandro, parceiro de tribunal, parceiro de ENAP. Agradecer também ao TCU, ao ISC, na pessoa da Ana Cristina, da Marcela, da Flávia, ao TCU, a Tânia, secretária da CELOG, patrocinadora do projeto, parabenizar a Andréia pela exposição, vou dar seguimento, e os demais participantes também, o Elger, e quem vai me suceder aqui, o Barral, e a todos vocês também que estão assistindo, bom dia. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Compartilhar a janela. Só me dá um feedback se vocês estão vendo em formato de apresentação ou em formato de arquivo, de apresentação, né? Tá, joia. Bem, então vamos dar início aqui. Agora eu vou falar sobre termo de referência, vindo na sequência da André, que falou GTP. A primeira pergunta que a gente fala, quando aborda termo de referência, é para que serve? Qual que é a importância do termo de referência? E aí, então, para começar, para responder, antes de responder essa pergunta, eu quero falar um pouco, trazer uma história, um conto de terror para vocês aqui. E quando a gente fala de contos de terror, a gente tem 3 tipos de contos. O primeiro conto é aquela mera ficção. Então, quando a gente pega It, Cemitério Maldito, esses filmes do Stephen King, Jogos Mortais, esses filmes são mera ficção. Então, é o primeiro tipo aqui de história de terror. O segundo tipo é aquele que mistura a história baseada em fatos reais. Ela não é bem um fato real, mas ela pega a partir de um fato real e coloca ali uma ficção ou uma história que aí acaba se transformando no segundo tipo. Se a gente pegar, por exemplo, Titanic. Poxa, Titanic não tem nada a ver, não é filme de terror. Mas quando a gente pega Titanic, que é uma história real, baseada, na verdade, em fatos reais, que tem toda aquela história de amor, e todo mundo aqui, as mais de 500 pessoas que estão assistindo, com certeza já assistiu pelo menos 10 vezes esse filme, e ainda assim, quando a gente está passando na TV, passando os canais e vê lá Titanic, ainda para assistir o Titanic. E ainda chora quando o Jack morre no final, depois de 10 vezes continua chorando. Quer dizer, ele é um filme, deve ter pacto com alguma coisa. Então é quase um filme de terror, o Titanic. E esse é o segundo tipo, né, baseado em fatos reais. E tem o terceiro tipo, que é o mais trash de todos. O terceiro tipo é a história real mesmo. E essa história que eu vou contar, de terror, ela é história real mesmo, de que aconteceu numa prefeitura X, que logicamente eu não vou dizer qual que é o nome dessa prefeitura. Mas, enfim, aconteceu nessa prefeitura X. Essa prefeitura, como quase todas as outras prefeituras, tem o seu cemitério na sua cidade e, tendo o seu cemitério, por consequência, tem o seu serviço funerário. E tendo o seu serviço funerário, naturalmente, ela faz aquisição de caixão. Dentre os produtos que ela compra, o caixão é um desses produtos, um desses bens. E, naturalmente, para fazer essa contratação, essa compra de caixão, ela precisa fazer uma licitação. Pois bem, ela fez a licitação, pegou o termo de referência, o termo de referência estava anexo ao edital, e não deu, vamos dizer, aquela real importância para esse documento. Simplesmente fez ali, o que precisa, descreveu ali o seu objeto e mandou bala, comprou, fez a licitação, contratou a empresa entregou o produto, o caixão, estava de acordo, né, quem recebeu estava de acordo com o termo de referência, então recebeu o produto e começou-se a utilizar o produto. E aí o que se percebeu? Que no caixão, quando estava ali no velório, depois de velar o corpo, no caminho do velório para o enterro, quando os familiares carregam o caixão, percebeu-se que se o defunto fosse um pouquinho mais pesado do que acima da média, vamos dizer, acima do desvio padrão, o fundo do caixão
não estava preparado para esse peso. E o que acontecia? Nessa jornada entre o velório e o enterro, caía o fundo do caixão e o defunto caía no chão. Então imagina você, aquele clima de velório, todo mundo, a família, tudo chorando, levando o defunto lá para ser enterrado, e de repente, de uma hora para outra, no meio do caminho, o presunto cai e sai rolando no chão. Então, é realmente uma história de terror. E por que isso aconteceu? Qual que é a causa disso? A causa disso é justamente o termo de referência, que não estava bem especificado, não teve, ele foi feito sem o devido cuidado, sem as devidas especificações, e aí o produto entregue não atendia totalmente à necessidade, ou seja, estava com problema na especificação do termo de referência. Então essa é uma história real da Prefeitura X, e que agora eu já nem preciso mais responder a pergunta qual que é a importância do termo de referência, porque ela já, quando vocês pensarem na importância, lembra dessa história que já sabe qual que é a importância do termo de referência. Então, dando seguimento, agora eu vou explicar, ou melhor, eu vou falar os 3 mitos que, na visão minha, são os mais comuns, que eu mais tenho ouvido falar, sobre termo de referência. Então, o primeiro mito, e eu tenho escutado bastante, ainda mais agora, depois da nova lei de licitações, que disciplinou o ETP, o termo de referência se confunde com os estudos técnicos preliminares. Esse é um mito aí que eu tenho ouvido campeão, quando a gente fala desse assunto. Então, a resposta é não, isso é um mito, ele não se confunde com os estudos técnicos preliminares. Eu vou colocar para vocês aqui, não todos, naturalmente não vai dar tempo de falar sobre todos os pontos do termo de referência, mas eu vou comparar alguns deles, já com base na nova lei de licitações. Então, a nova lei, ela trata o termo de referência, né, o que deve conter, no artigo 6º, inciso 23, e eu vou comparar com algumas disposições do ETP, que é tratado no parágrafo 1º, né, o conteúdo dele no parágrafo 1º do artigo 18 da nova lei de licitações. E vocês vão ver que muitas vezes é igual. O que fala que tem que ter um termo de referência é exatamente a mesma coisa do que no estudo técnico preliminar, em alguns incisos, alíneas. Eu vou comparar focar nesses que são similares para a gente entender. Então, pegando o primeiro, qual que é, né, o que é a primeira linha do termo de referência? Ela fala que o termo de referência deve conter a definição do objeto, incluídos sua natureza, quantitativo, prazo, se for o caso, possibilidade de prorrogação. Mas vamos focar aqui a definição do objeto. Então, que nem a gente viu agora, com a Andréia comentando, o ETP, quando a gente pega o ETP, o objetivo do ETP era o quê? Era estudar melhor a necessidade da administração pública. E o que diz, então, a nova lei sobre o ETP? No inciso 5, ela fala que o ETP é um levantamento de mercado que consiste na análise de alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica do tipo de solução a contratar. Então, que nem a Andréa bem comentou, o objetivo do ETP é estudar, não o objeto, mas a necessidade, as formas de atender a necessidade, e, ao final, concluir pela viabilidade da contratação. Qual que é a contratação mais viável com base para atender, né, para solucionar aquela necessidade da administração. Já o termo de referência, o objetivo dele é diferente, é definir o objeto. Então, o termo de referência é o principal anexo do edital, e é com base nele, que as empresas vão fazer as suas propostas. Então, quando a gente entende essa diferença entre objetivos, naturalmente já fica claro o que eu vou falar daqui em diante. Então, muito importante essa diferença. Então, se a gente seguir, continuando aqui na linha A do que fala o que deve ter um termo de referência, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, possibilidade de prorrogação. Então, voltando ali no inciso 4 do ETP, o que ele fala que tem que ter o ETP? Estimativas de quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte.
Veja, então os dois têm quantidade, tanto o ETP quanto o termo de referência. Ah, então é só copiar. Não, não é só copiar. Quem for fazer o termo de referência vai, com base no estudo técnico preliminar, aferir, verificar se aquela quantidade ela ainda é a melhor, ou seja, se atende adequadamente à necessidade. Veja, o objetivo antes era simplesmente, com base nessa quantidade, eu quero estudar possíveis alternativas. Então, agora eu preciso realmente definir o que eu preciso contratar, o que a administração precisa contratar. Então, ela precisa ir lá e aferir se aquela quantidade. Falou que era X licenças de computador. Será que essa quantidade é realmente assim adequada? Ela está atualizada? Falou que era 1.000 garrafinhas de água, que nem foi falado aqui. Será que são 1.000 mesmo? Não são 1.200? Não são 700? Ou seja, vai revisar aquela memória de cálculo, ir lá no setor demandante e questionar, olha, é isso daqui mesmo? Está correto? Isso atende realmente à necessidade? Ou seja, vai lapidar a quantidade do que estava ali constante no ETP. O prazo do contrato também. Lá no ETP, aí a segunda parte desse inciso que eu estou colocando, que considera a interdependência com outras contratações. Então lá fala, olha, tem essas outras contratações que são interrelacionadas, interdependentes. Se existem outras contratações, então qual que é o prazo? Quando que eu tenho que começar e terminar essa contratação? Aonde que, dentro da minha solução, entra essa minha contratação que eu estou fazendo agora, essa minha licitação? Então eu tenho que começar ela depois de determinada contratação já feita, de determinada parte do objeto concluída, ou eu tenho que terminar ela para poder iniciar ali uma contratação subsequente, que seja interdependente, ou seja, aonde que ela entra na minha solução, e aí sim, com essa compreensão que o ETP me trouxe, aí sim eu preciso melhor definir esses prazos para possibilitar uma proposta adequada do licitante e uma contratação de sucesso que atenda da melhor forma a necessidade da administração. Então veja, não é simplesmente copiar o ETP, é a partir do ETP aprofundar no estudo que foi feito. Então um outro ponto aqui, um outro inciso também que vale a pena ser mencionado é o requisito da contratação. Veja, tanto no conteúdo do termo de referência quanto do ETP tem exatamente igual. Requisitos da contratação. Mas, de novo, eu preciso aprofundar. Quer ver um exemplo? Então, lá na fase de ETP, quando eu estou estudando a necessidade, pode ser, por exemplo, faz de conta que é uma aquisição de computadores. E aí, de notebook, nessa aquisição ali no ETP estava falando, olha, para atender a necessidade da administração, vai precisar de um armazenamento mínimo de 128 GB, com uma memória RAM mínima de 4 GB. Então, a partir dessas premissas iniciais do ETP, quando for para o termo de referência, eu tenho que revisitar e verificar, né, o agente de contratação que for fazer o termo de referência, tem que verificar se essas especificações que estavam lá no termo de referência, de fato atendem e se estão completas para a minha aquisição do objeto. Então, por exemplo, mas qual que é o tamanho da tela do notebook que precisa? Se não tiver especificado no ETP, ou seja, vai ter que voltar, vai ter que questionar o setor demandante. Olha, tem essas opções, qual dessas opções que é a melhor atende, por quê, qual a justificativa, qual o processador, é o i3, i5, i7, qual geração, tudo isso daí, outras características, tudo isso daí. De novo, o objeto do ETP não é definir o objeto da contratação. O objetivo do ETP é simplesmente estudar a melhor solução e se pronunciar sobre a viabilidade. Então, ele vai trazer ali quais que são os requisitos, mas nem sempre o que está no ETP vai ser completo para um termo de referência. Então, se não for, tem que aprofundar, tem que verificar quais outros requisitos e especificações são importantes para levar ali para o termo de referência para possibilitar o sucesso da contratação. Né? O caixão não tinha ali o peso que tinha que suportar horas. É uma informação essencial do peso, não só a dimensão, mas o peso que tem que suportar. Então, tudo isso daí, a gente vê que o termo de referência ele avança em relação ao ETP.
Outro ponto também bastante sensível, bastante importante, estimativa do valor da contratação. Então, no ETP, a gente vê que é exatamente igual, né? O conteúdo aqui, quando a gente olha a lei, é exatamente igual o texto do ETP e do termo de referência. Mas no ETP, o objetivo era uma estimativa para fins de comparação com alternativas. Não era aquele todo rigor técnico de uma pesquisa de preços. Já o termo de referência, esse sim, é o que vai nortear a licitação, o preço máximo da licitação. Então, precisa de um maior rigor. Ou seja, a estimativa do valor da contratação, aí sim ela tem que ser com base numa pesquisa de preços bem feita, assim como o Daniel Barral vai falar na sequência. Então, a gente vê que, apesar de os textos serem semelhantes, existe ali, por causa dos objetivos serem diferentes, existem ali, no TR, uma maior necessidade de aprofundamento, de melhor especificação e melhor profundidade dessas análises. Então, outras informações, e aí tem informações, essas que eu trouxe são informações similares, né, que elas, a princípio, para quem não conhece, fala, é a mesma coisa, e eu mostrei que não são, mas ainda o termo de referência tem várias outras informações que não tem nos ETPs, então fala sobre métodos e rotinas de execução do trabalho, prazos e cronogramas, regra para recebimento dos serviços, do objeto, testes aplicáveis, se for o caso. Traz também, né, termo de referência, critérios de medição e pagamento, forma e critérios para seleção do fornecedor, garantia do produto e vários outros ali, né? Esses são só alguns exemplos. Então a gente vê que o termo de referência, como ele norteia a licitação e é com base nele que vai ser feita a proposta da empresa, então ele precisa de um maior rigor, ele não se confunde com o ETP, são objetivos diferentes. Então esse é o primeiro mito. O segundo mito, que eu já ouvi também bastante, é o termo de referência é um elemento do projeto básico. Eu já ouvi diversas vezes esse mito e que não é verdade. Não é verdade por quê? Porque eles são utilizados em situações diferentes. O termo de referência, quando a gente pega a definição da nova lei de licitações, o que é o termo de referência? Então, artigo 6º, inciso 23, é o documento necessário para a contratação de bens e serviços. Ou seja, o termo de referência, ele é utilizado quando a licitação for para compras em geral, aquisição de bens, ou para a contratação de serviços, inclusive serviços de engenharia. Se eu preciso fazer uma contratação de uma obra que precisa de um projeto, de uma planta, de um caderno de especificações técnicas, aí não cabe eu utilizar o termo de referência, aí eu tenho que utilizar o projeto básico, o projeto executivo, enfim, no mínimo um projeto básico. Então, veja, são situações diferentes, o termo de referência ele não é um elemento, né, do projeto básico, ele não é uma simplificação do projeto básico, ele é utilizado em situações distintas, quando o objeto que eu vou contratar é, no caso, bens e serviços, aí sim eu utilizo o termo de referência. Mas a finalidade, de novo, a finalidade dele é a mesma do projeto básico. Qual que é a finalidade do projeto básico? Definir o objeto da contratação. O projeto básico é o elemento mais importante de um edital de contratação de obras. Assim como o termo de referência possui a mesma finalidade, definir o objeto da contratação. Então, ele é o principal elemento de uma contratação de serviços e obras. E o terceiro mito que eu trago aqui é o mito da proibição da indicação de marca. Então, veja, tem que tomar muito cuidado aqui com as palavras indicação de marca e referência de marca, ou marca de referência. Aqui tem um acórdão que ele traz bem claro essa distinção. Então, a vedação, a indicação de marca, não se confunde com menção à marca de referência, ou seja, que deriva da necessidade de caracterizar e descrever de forma adequada, sucinta e clara o objeto da licitação. A diferença entre os dois institutos é que o primeiro, ou seja, a indicação de marca, admite a realização de licitação de objetos sem similaridade, ou seja, você está indicando são essas marcas só. E no caso, tem que ser tecnicamente justificável, claro, e no caso da menção à marca de referência, é uma forma de melhor identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de objetos similar à marca de referência. É muito difícil e até
façam esse exercício, a maioria já deve ter passado por isso. Quanto mais simples é aquele objeto, mais difícil é de a gente fazer a especificação de algo que a gente quer e não cair ali na pior marca, ou seja, conseguir especificar um padrão de qualidade mínimo. Eu trago esse exemplo aqui do papel higiênico Primavera. Quem que é aqui servidor antigo, certamente, que é da década de 90 e os anos 90 e anos 2000, certamente já fez pregão e para comprar papel higiênico, contratar serviços de limpeza e que venha esse papel higiênico rosa, né? Ele é o papel higiênico oficial na verdade, espero que foi, né? O papel higiênico oficial de muitos órgãos públicos, e eu sei que muitas prefeituras ainda é o papel higiênico oficial de algumas, se não muitas prefeituras. Então, é muito difícil, quando a gente faz uma especificação, conseguir especificar gramatura, todas as características técnicas de um bem simples, aparentemente simples, e com um nível suficiente de padrão de desempenho que não vai cair nesse tipo de papel higiênico. E certamente também tem o meme, todo mundo já ouviu falar aqui do papel higiênico Primavera, papel higiênico rosa, é o único que limpava, lixava e dava acabamento. Então, era 3 em 1 esse papel higiênico, devia ser até mais caro esse do que o papel higiênico. Então, seria muito mais fácil para quem está montando um termo de referência, colocar um padrão de qualidade de marcas de referência Neve, Personal, ou similar, ou equivalente, ou superior, enfim. É muito mais fácil a gente utilizar a marca como referência do que especificação. Então, se vier esse papel higiênico, certamente não está no padrão de qualidade especificado. Então, outro acórdão, e essa a gente vai ver na sequência que foi incorporada, essa referência, marca de referência, ela foi incorporada na nova lei de licitação. Então, aqui, o outro acórdão do tribunal, né, do TCU, permite-se menção à marca de referência no edital como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto. Então, de novo, muito mais fácil a gente escrever uma tinta, em vez de colocar quais as características técnicas da tinta, descreve a tinta e coloca padrão Souvenir, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente, ou similar. Então, aqui é o que fala o acórdão, né? Como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade, podendo a administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatível com a marca de referência. Então, se a contratada quer utilizar esse papel higiênico, tudo bem. Então, me demonstre, aí você passa o ônus para a contratada, me demonstre que esse papel higiênico, ele é qualidade compatível com as minhas marcas de referência que estão definidas no edital. Então, fica muito mais fácil essa forma de definição, de especificação no termo de referência. Então, aqui trazendo, né, o que diz a nova lei de licitação sobre esse assunto. No artigo 41, ela fala que, no caso de licitação que envolva fornecimento de bens, a administração pode, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. Ela traz 4 hipóteses para indicação de marca, mas eu vou me ater aqui, por causa do tempo, à última hipótese, que é quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo apto a servir apenas como referência. Então, de novo, a gente está utilizando, né, a lei incorporou essa jurisprudência do TCU, que você não está restringindo o objeto, você está melhor especificando por meio de marcas. Então, aqui agora o círculo virtuoso, já falamos dos 3 mitos, já falamos da importância do termo de referência, falamos dos 3 principais mitos sobre o termo de referência, desmistificamos ele, e agora vamos falar do círculo virtuoso do termo de referência. Qual é esse círculo virtuoso? Só o tempo aqui, me pediram para observar o tempo, tá bom? Se puder.
tá nos últimos slides aqui. Então, conhecer a fundo as reais necessidades e expectativas do setor demandante, o primeiro. Fazer a definição precisa do objeto, estimar com precisão as quantidades, caprichar na pesquisa de preço e definir corretamente as exigências mínimas da licitação. Então, se seguir esses 5 passos, certamente o seu objeto tem grandes chances de ser bem-sucedido, a sua contratação ser bem-sucedida e atender da melhor forma a necessidade da administração. Então, aqui, já me encaminhando aqui nas partes finais, esse é outro exemplo que rodou as redes sociais de contratação com problema no termo de referência, né? Então, a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável, é uma súmula do TCU. Nesse caso aqui, essa imagem é relativamente recente, foi feita a contratação de mochilas escolares e certamente aí mais um problema de termo de referência. Penúltimo slide aqui. Então, outro, falando, né, já que a gente começou falando de histórias de terror, eu trouxe aqui um exemplo mal sucedido de contratação de caixão, de serviço funerário. Então, o edital é real, contratação de empresa especializada em serviço funerário, e aí eu peço para vocês lerem a especificação do que estava sendo exigido, de como que estava a especificação do caixão, nesse caso, né? Esse assunto é emblemático. Então, só que foi visto, depois caiu como meme, virou um meme essa especificação de serviço funerário, e depois a respectiva prefeitura anulou o seu edital. De novo, né? Será que essa foi uma forma correta de especificar termo de referência? Então, meme, mas são histórias de terror da vida real. E aqui, só para a gente encerrar, então, o bizu que eu trago para vocês é o que a Marcela já comentou, a trilha de aprendizagem em compras públicas de termo de referência. Lá tem muito material, tem o conteúdo técnico, artigos técnicos, jurisprudência do TCU, modelos de termo de referência. Então fica a dica para vocês, com essa dica eu encerro aqui com a minha apresentação.